pessoal, hoje iremos começar com o nosso primeiro episódio do Vet Talking, com um tema muito importante para a medicina veterinária, que é o machismo na nossa profissão. Eu, Fernando Cruz, sou moderador desses Vet Talkings, mas hoje, por se tratar de um tema tão feminino, eu vou passar a palavra para uma mulher, para a nossa colega de profissão, Fernanda Jordão. Obrigada, Fer. Então, a gente vai falar sobre o machismo na veterinária, que é um tema que as meninas pedem tanto, né? Um tema tão requisitado. Então, a gente começa hoje a nossa discussão pensando o que é machismo para cada uma de nós aqui, né? Então, meninas, vamos lá. O que é machismo para vocês? Eu acho que o machismo, ele é o que define a diferença do homem e da mulher, caracterizando o homem como alguma coisa melhor ou com mais capacidade do que a mulher, pelo simples fato dela ser mulher, sendo que não tem nenhum outro motivo, não é capacidade intelectual, enfim, é mulher. Então, por você ser mulher, você é menos, você não é capaz, ou você tem alguma diferença no trabalho ou na sua, enfim, do que um homem, pelo simples fato dele ser homem. Eu acho que é esse preconceito mesmo. Você nem conhece o trabalho da pessoa, você não sabe o que a pessoa faz e você já tem isso engessado. O homem vai ser melhor, o homem vai ser mais forte, o homem vai trabalhar melhor. Mais capaz, né? E aí ele vai pegar e já vai julgar a pessoa, né? Vai julgar por conta disso, independente do que for apresentado ou não. E essa diferença que é vista em várias outras situações. E é um ponto que às vezes está no nosso dia a dia que a gente não tem consciência, às vezes piadinhas, o modo de pensar, a opinião das pessoas acabam sendo machistas e tem gente que se ofende e tem gente que não se ofende, mas o simples fato de fazer uma piadinha, uma mulher, por exemplo, uma reprodução coletando um cavalo, já pode ser um ponto machista que para algumas podem ofender. E eu acho também que às vezes não é nada muito explícito. Eu acho que muitas vezes o machismo ele tá implícito em coisas muito pequenas do dia a dia e que a mulher ela vai se sentindo mais incapaz ou menos preparada ou, enfim, do que um homem e não tem uma razão pra isso. E a gente vê muitas meninas desistindo de coisas e aí você pergunta o porquê e ela fala, porque é um meio machista, né? Assim, é muito homem, né? É complicado. Mas o que é complicado, né? Qual que é essa diferença, né? Então, a Lu tá falando já do machismo na veterinária, né? Então, além dessa questão do machismo em geral, a gente tá aqui hoje falando do machismo na veterinária, que é justamente isso, né? O quanto de meninas desistem, né? Nem chegam desistem, exatamente, no meio do caminho. E a gente, vivendo numa sociedade que é machista como um todo, a gente não consegue descontextualizar a veterinária da sociedade. Então, é isso que a Ju falou, de estar nas pequenas coisas, né? Enraizado, né? Uma coisa que vem muito... às vezes pra ele não é nem maldade, mas um comentário que uma mulher, um homem faz já... Sim. A pessoa foi criada achando que isso era natural. Isso. E na veterinária a gente acaba tendo um certo contrassenso, porque a gente sabe que é uma profissão com muita mulher. Uma faculdade, inclusive, com maioria mulher. E aí isso me fez pensar um pouco por que será que isso acontecia, né? E a gente pensando, desde quando a mulher ganhou lá o mercado de trabalho... Ganhou não, mas começou a ocupar o mercado de trabalho, né? No Brasil, em 1962, quando a mulher... Ou seja, esses dias, né? Quando a mulher começou a fazer as coisas, sempre foi num ambiente de extensão do lar. Né? Então, a mulher como cuidadora, então, professora... enfermeira, né? Existem alguns meios, por exemplo, engenharia, então a mulher não é tão aceita como nesses ambientes de extensão do lar, de cuidadora. E a veterinária acaba sendo um pouco isso, né? A médica dos bichinhos, que cuida do cachorro, aquela veterinária clássica de jaleco, esteto. Então, na veterinária acaba existindo um ambiente que aceita a mulher, por ser esse mesmo ambiente de extensão do lar, de mulher cuidadora. Mas quando a gente sai do ambiente lar e vai para o ambiente aras, fazenda, que é o nosso caso aqui, que é o caso das meninas que acompanham a gente, que querem trabalhar com grandes, por exemplo, a gente sai disso. E nesse ambiente novo, a mulher já não é tão aceita assim, né? Então, existe essa questão de sairmos do ambiente clínica, né? E talvez nesse ambiente aras seja mais difícil, né? E aí, a gente começando por uma ordem cronológica, a gente pode começar pela universidade, né? Que é onde as meninas recebem, às vezes, o primeiro embate de existir um professor, existir uma professora, existir alguém que começa ali falando para elas
já desistirem, irem para outra área, que talvez esse não seja o lugar delas. Então eu queria falar com você, Carolzinha, que tá na universidade nesse momento, conta pra gente, né? E vocês também, como foi a experiência de vocês na universidade, vocês foram estimulados ou não? A minha experiência, assim, da minha faculdade, os professores até agora foram bem de boas em questão disso, de ter esse baque entre mulheres no meio de grandes. Mas, assim, eu tive sorte, porque eu já ouvi muita história tanto de não aceitar. Porque o primeiro baque que você tem na faculdade é realmente, tipo, você entra e o pessoal fala, ou que é meio de homem, ou que aquele negócio de que se você não tem cavalo, você não entra no meio. Então, um dos dois pode te parar. Então, assim, pra minha sorte, meus professores foram maravilhosos até agora. Então, eu achei pessoas que me levaram por um caminho muito bom, assim. No caso, estou aqui. A gente tem dados aqui de que 2 em cada 3 universitários, numa pesquisa de 2015, já passaram por alguma violência dentro da universidade. E às vezes até antes, né, Lu? A gente tem, às vezes, as meninas que decidem trabalhar com cavalo antes da universidade, já sofrem dentro de casa. Você pode contar a sua história? Eu acho que é um pouco enraizado também a nossa criação e ao que você quer, a expectativa dos seus pais quando você decide fazer veterinária. Eu não tive... eu nem sei se isso chega a ser um machismo, né? Mas, assim, eu como menina, como filha mais nova, eu chegar e falar, olha, eu quero trabalhar num meio que é enfim, culturalmente mais machista e é um baque muito grande, não só pela minha capacidade, mas pelo meio que eu vou entrar e pelo risco que eu vou correr dentro desse meio. Então, meus pais, que são muito apegados a mim, tipo, como que eles vão poder me preparar ou como que eles vão me ajudar para passar por um meio que é tão complicado e que tem machismo e que tem vários riscos, enfim. Então, acho que antes mesmo depende de cada caso, né? Mas antes mesmo de você entrar na faculdade, você passar por isso e já te deixa com, às vezes, um pé meio atrás e dependendo do que você encontra no seu caminho, né? Acho que pode te desestimular um absurdo e, às vezes, te fazer desistir de alguma coisa ou só te dar mais força. Eu acho que isso acontece muito. Na verdade, acho que os pais... eles cuidam muito mais das meninas nesse quesito não deixar, preocupação, do que os pais de meninos, né? Eu acho que já sofre alguma coisa ali dentro de casa, essa cultura do que a menina ela não consegue fazer isso, ou ela não pode, ela tem que chegar mais tarde, mais cedo, ela tem uma proteção maior. Ou seja, a gente tem um problema social muito além da profissão, né? A gente tem um problema na sociedade que... quando a menina nasce, já coloca ela num lugar de desprivilégio, né? De desestimular. O menino vai ser astronauta, cientista, atleta. A menina vai brincar de casinha. As próprias bonecas, né? As bonecas. Então, talvez isso se reflita nisso que vocês estão comentando, né? Que tem menina que não passa por isso dentro de casa e depois vai passar na universidade ou pior, depois vai passar na vida, né? Então... pode falar. Não, em casa eu nunca tive esse problema. Em casa todo mundo sempre foi apoiando, por mais que eu quisesse cavalo. A minha mãe fala só por medo, mas no medo geral de animal. Medo do ser humano. Aí ela sempre me estimulou, tanto ela quanto meu pai. Meu pai é o primeiro a falar, não, vai pra estrada, se precisa de alguma coisa, pode ir, se precisar liga. Então eles sempre me estimularam bastante. Em casa eu nunca tive nada. Assim, quanto ao estímulo eu sempre tive, mas uma coisa que parece muito boba, eu sempre ouvi, mas e se fura um pneu no meio da estrada? Como que eu vou poder te ajudar? Mas e se, sabe, são esses medos e a insegurança que tem, né, por eu ser... São piores por você ser mulher. Por eu ser mulher, sim. Exatamente. Torna o mundo mais difícil pra você, exatamente, né? Exatamente. E às vezes por um cuidado excessivo, enfim, mas que acaba... Aí a própria menina, se não fosse eu, porque eu sempre falei, não, mas eu quero, mas tudo bem, se furar eu vou dar um jeito, eu vou mirar. Mas e uma menina que vira e fala, nossa, mas é verdade, então acho que medo, né, se furar um pneu na estrada. Que o passo entre o cuidado e a opressão é muito pequeno, né? Exatamente. Ele está me cuidando, não, eu estou me sentindo oprimida. Exatamente. Então isso não é pra mim. Eu vou arrumar outra coisa que isso não é pra mim. Essa sensação de isso não é pra mim é o que tira a menina, né, da briga. E às vezes um pai falando vai pesar muito mais. Assim como o professor. Eu acho que isso do professor acontece também. Na verdade,
passa do cuidado para a opressão mesmo, né? O professor que às vezes tem o receio de falar assim, mas você vai ficar lá? É no meio do mato. Você vai dormir lá? E pro menino ele não pergunta isso muitas vezes. Isso pode acontecer, eu acho também. Então eu acho que é importante a gente, agora falando com o professor também, os professores que escutam a gente, a importância que é o papel do professor na formação do aluno. Eu acho que o professor ele tem que ter esse senso de entender que ele é o espelho. E quando um professor, dentro de uma sala, aqui a gente tem um exemplo de um professor que está entre nós que estimula, mas tem muitos professores que não. Então, o professor numa sala, ele desestimula a menina que está em formação, por qual motivo que ela tem de achar que ele está errado? E eu acho que a gente vê muito isso, né? O visual. A pessoa que te olha. É o professor que te olha e fala, nossa, mas você é assim? Como que você vai conseguir mexer numa coisa? E pra mim é muito difícil isso, né? Mas... querendo ou não, você cria um estereótipo de veterinário de cavalo. Isso. Tipo, isso não existe. Porque se fosse pra eu ser forte, eu não ia estar na faculdade, eu ia estar na academia. Se eu quisesse mexer com um cavalo e ser forte, eu ia pra academia, não ia pra faculdade. Eu ia ser fisiculturista. Eu ia ser fisiculturista. Então, assim, as pessoas te fazem sentir menos capaz porque você não parece ter uma força ou ter uma... tipo, qual que... Mas entendeu? não faz o menor sentido. E outra, não faz o menor jeito sentido. de oprimir de ela. se impor, Assim, né? você é menininha, você tem voz fininha, então você é fragilzinha, vai fazer outra coisa. E outra, você vai pegar, é uma coisa que é básica, é cérebro. Você vai querer brigar com força com 500 quilos? Quem é o mais burro? Então. E seja homem ou seja Seja mulher. A gente sempre vai perder. Não, gente, não importa. E é porque tem homem mais fraco que mulher, fisicamente também. Isso E não, outra, E isso é uma violência psicológica, né? Eu tava lendo a Lei Maria da Penha, hoje ela é de 2006. A Lei Maria da Penha, ela considera violência. A gente sempre pensa em assédio e violência sexual, mas violência física, violência psicológica, isso está na lei. Violência patrimonial e violência moral. Sendo que a violência psicológica contém constrangimento, humilhação, obsessão, isolamento, perseguição, manipulação e ridicularização. Né? Então, quantas vezes tem um monte de homem e eles acabam deixando a gente constrangida, deixando a gente num ambiente de ridicularização? Isso é machismo. Não precisa vir um funcionário e passar a mão em mim para isso ser machismo consolidado, né? Essas violências que vêm antes vão fazer pensar, será que eu tô no lugar certo? Será que eu não deveria realmente escutar o que o meu professor falou e trabalhar com cachorro e gato? Entendeu? Porque é um ambiente um pouco menos masculinizado. E outra, esse negócio da formação da faculdade, poxa, eu sou professora, eu sou norte. Né? Você tá lá esperando, ansiando por ele te passar alguma coisa de boa, uma experiência, alguma coisa pra você seguir, e de repente ele pega e quebra suas pernas e fala, então, putz, pra você não vai ser legal, não vai dar certo. Então... E o segundo passo, falando disso, é a questão do estágio. Né? Então a menina sai da universidade, ou está para sair da universidade, e vai pro estágio. E quando chega no estágio, existem dois universos. Ou ela nunca ouviu falar, ela acha que ela tá numa sociedade de igual para igual e que ela vai ser tratada como um menino, que é por isso que a gente tá aqui, inclusive, pra contar a real. Ou dois, ela já sabe que tudo isso, então isso faz ela chegar com insegurança no lugar. Então, como ela é estagiária, ela tá numa situação de vulnerabilidade, ela não sabe se ela pode se impor, se ela não pode, o quanto isso vai prejudicar ela. Então, queria que vocês contassem, falassem um pouco sobre experiências de estágio de vocês, porque isso chega muito pra gente. Eu sou estagiária, o que eu faço? Né? Chegou inclusive uma pergunta na página da TP, né? É melhor eu me impor? É melhor eu não me impor? Então, essa posição da estagiária também é meio difícil. Bom, eu sempre fiz estágio com homens. Eu acho que eu nunca fiz estágio com veterinária mulher. E eu, Juliana, nunca tive problema. E sempre consegui praticar tudo, conversar no meio. Às vezes estava o veterinário e às vezes estavam os funcionários. Eu conseguia conversar, participar. Então eu nunca tive problema, mas já ouvi muita gente também falar de piadinha. Pensando, quando você para pra pensar, sempre vem aquelas piadinhas. E aquela sua estagiária? Mas e aquela sua estagiária? Mas então é um ponto que, por exemplo, não me ofende. Entra por um ouvido e sai pelo outro, mas talvez... E não te fragiliza, né? Isso não faz você se achar menos importante. Mas né? Talvez uma outra pessoa que não entenda, não esteja preparada, enfim, possa brecar ali e falar, nossa, mas eu vou sair com aquele veterinário, vou no Aras, aí vai ter piadinha, não sei, ou pelo jeito que eu trabalho, ou pela forma que eu mexo com o cavalo, pela roupa que eu estou, não sei. E a lembrando, posição... também já até falaram da cor da minha unha.
Já passei por isso. Fala, nossa, mas você tá com uma cor rosinha, que não sei o quê. E já foi motivo pra piada. Mas isso nunca me ofendeu, nunca me... É porque a gente tá numa sociedade que é patriarcal, né? O homem como centro de tudo. Então, o homem que tem que decidir as coisas, a mulher tem que se submeter, e esse é o nosso padrão de sociedade até o momento, né? Então, quando o homem tem que decidir várias coisas, ele tem que decidir sobre o nosso corpo também. Então, a gente tem que se comportar de acordo com o padrão que o homem estabelece. Então, a gente tem que lutar com a unha do jeito que eles gostam, o cabelo do jeito que... A gente chegou num ponto que a gente não sabe nem como a gente gostaria de agir ou ser. Quando a gente tá dentro do Aras, é exatamente isso. A gente se molda de um jeito que a gente vai ser aceito pelos homens do lugar. Se a gente acha, não, eu vou estar com determinada roupa, o homem vai me olhar de algum jeito, ele tá me oprimindo 100%. Eu não tô saindo de casa do jeito que eu, Fernanda, mulher, na minha experiência de vida. Não, eu tô saindo de um jeito que eu vou ser aceita pela sociedade patriarcal. Então a cor da unha entra totalmente nisso. Quem tem alguma coisa a ver com sua unha estar pintada ou não? E a posição da estagiária, da vulnerabilidade da estagiária, talvez deixe mais fácil o assédio acontecer. Né? Porque ela tá mais vulnerável, então ela vai aceitar calada algumas coisas que a gente, como profissional, acaba tendo peito pra falar. Então, não sei, vocês já viram casos de assédio, né? Piadinhas, tem uma coisa pra contar? Não sou mulher pra falar, mas eu já vi. Eu já vi com estagiária minha, de cliente, falar besteira. Coisas que até me envergonhavam ali no momento do cara falar. E histórias também de assédios de veterinários com suas próprias estagiárias. Isso também acontece. Então, falar que não acontece é mentira. Daí, saber qual é o ponto, até onde foi partido dele ou não, a gente não sabe, não consegue julgar. Não, você falou um ponto muito importante. A gente tem que deixar claro para essas meninas que a culpa não é delas. De qualquer coisa, sabe? Se você não conseguiu, se você não é a culpada. A pessoa que te assediou está errada em qualquer circunstância. Não sei, vocês podem discordar de mim totalmente. Mas a minha opinião pessoal a gente tem que parar de tirar das costas da mulher a culpa. Sabe? Não, mas se você não tivesse... Não, tirar das costas da mulher a culpa. Porque a mulher, além dela ter passado por essa violência e todas as violências que ela passa... Ela já começa a pensar que foi o decote dela que fez o cara... eu devo ter dado a entender, Você nada. Você tem que ser respeitada, não importa... Se você for de biquíni pro Aras, o cara não tem direito de botar a mão em você. Sim. Não tem direito de falar com... Então, tirar dessas meninas a culpa. Porque é isso que chega pra mim. Eu acho que a culpa foi minha. Eu que não soube me impor, porque o professor fala, você tem que se dar ao respeito, você tem que saber se impor, o professor bota em cima da menina. Fala a roupa que você tem que... Isso é bem engraçado, né? Pra mim, pelo menos, foi uma coisa engraçada no primeiro contato, assim. Fora o medo que você tem de escolher a roupa antes, tipo, o que eu vou vestir? Você já passou por isso? De falar não, mas... Não, de o máximo mas às vezes a gente recomenda a roupa pensando naquele lado que aí a gente já não sabe se é proteção ou se é machismo. Enfim, e aí acho que o máximo que eles podem escolher vou um pouco mais arrumado porque eu vou falar com um cliente ou com um proprietário, ou enfim, e você já fica, será que eu ponho essa blusa, será que essa calça é justa, amarro uma coisa na cintura, mas vou abaixar pra coletar em não, mas assim, o cara vai olhar minha mais diversos. O primeiro contato, o primeiro momento que eu tive, e eu já sou mais assim, não sou tão delicada pra falar, eu já falei, vou ser o menos delicada possível, porque não vai ter nem chance. Você já chega meio assim, né? Tipo, falando, mas você já quer falar grosso, você quer engrossar a voz, você não sabe até que ponto você fala, se você pode brincar, se a brincadeira que ele faz com o veterinário você pode fazer também, mas você pode rir, ele vai... ou melhor se fingir que não escutou. E você fica naquela situação assim, ele fez uma piada sobre a égua, a égua no cio. Putz, será que eu ri? Ele vai achar que eu tô falando de mim? Umas coisas assim... Bestas. Cansaço mental. Que você fica naquela. Exatamente. A gente precisava passar por isso, gente. Sério, precisava. A gente não podia chegar e fazer nosso trabalho como os homens fazem também. Exatamente. E que se o cofrinho tá aparecendo tudo bem, eu não tô querendo nada com ele. Se a camiseta molhou, você tira ali, troca e acabou e tá tudo bem. E o ponto é que a gente tá aqui, agora passando pro lado profissional, porque ainda hoje existem pessoas que
negam a existência disso, né? Então, tudo isso que a gente tá dando exemplos e contando nossa experiência, às vezes eu tô falando e a pessoa fala, não existe, nunca aconteceu. E às vezes homens negam, né? Que a gente tá brincando aqui com o lugar de fala, né? Homens, ele nunca viveu essa experiência no corpo dele, ele não sabe como é que é. Então, esse é o ponto que a gente tem que ver também, né? Que às vezes as pessoas ainda negam esse acontecimento. E quando a gente nega, a gente não tem como consertar. Se a gente acha que está tudo bem, né? Se não existe, se está tudo bem, se está tudo normal, né? Inclusive, já aconteceu em discussões disso ser negado, e usar como exemplo veterinárias famosas que chegaram lá, né? Então, existem veterinárias famosas que trabalham com cavalo, então não existe machismo. Até onde essas veterinárias famosas também não estão associadas também com o lado masculino, né? Seja ele marido, seja ele pai, né? Se a gente começar a pensar que, será que realmente elas não passam por isso? Porque existe uma figura masculina ali respaldando, né? A hora que você vai sozinha, dar a cara a tapa, será que não é pior? Né? Então, isso falando da vida profissional. Quais são as condições que foram ou ela para também cada uma, né? Culturalmente protegida disso. Ela aceita isso, mas ela vai sofrer também, eu acredito. E eu acho que o meio do cavalo, ele é um pouco cultural, e isso varia muito de região também. Porque eu não posso falar que eu, de fato, já fui, assim, agredida ou proibida de fazer alguma coisa e foi estampado na minha cara que eu não fui porque eu sou mulher. Tipo, isso nunca foi um baque pra mim, nítido, mas eu sinto e eu sei de coisas pequenas que vão passando. Né? Mas eu já ouvi de amigas que falaram, olha, me negaram um estágio porque falaram que mulher não aguenta o tranco. Isso pra mim, nunca me falaram isso. Você não vai, eu não vou deixar você fazer estágio aqui porque mulher não aguenta o tranco. Mas tem pessoas que passam por isso, e aí eu acho que é um pouco de região também, né? Eu acho que tem lugares do Brasil que são um pouco mais, essa cultura é um pouco mais forte, tem lugares que são um pouco menos, então acho que vai muito do seu meio. Então veterinárias que chegaram lá e que falam que não existe, às vezes tiveram uma sorte absurda ou também foram protegidas de alguma maneira, enfim, mas não dá pra generalizar, porque eu acho que eu não posso falar que eu passo a mesma coisa de uma menina que foi negada de fazer um estágio porque ela é mulher. Nunca ninguém me falou isso. Então, às vezes, a força que eu tenho, a força que eu consegui, o meio que eu encontrei, me ajudou também. E eu acho que isso conta muito. Então, não dá pra falar que eu sofri a mesma coisa que uma outra menina, né? Então, acho que a gente tem que... E a gente não pode negar a dor do outro. Com certeza, exatamente por isso. A gente tem que validar o sentimento do outro. E outra, se eu tô aqui... De certa forma, a gente tá aqui, tem alguém olhando a gente, né? Se eu tô aqui e eu falo, não tem, não existe, pode ir, que é tudo bem, não vai acontecer nada. A hora que ela chegar e passar, ela vai ter mais motivo pra ela achar que a culpa é dela. As meninas falaram que não tem, isso tá acontecendo comigo, deve ser o meu decote, deve ser o jeito que eu parei, deve ser o que eu falei. Então, chega de botar a culpa em cima da mulher, né? De mais isso, né? Aliás, eu quero entrar agora, já que a Lu entrou nesse negócio da parte de regional, eu vou contar uma história agora minha. Que, assim, tipo, eu fui fazer estágio em Aras, que era na parte do sul, no Rio Grande do Sul. E aí, eu só consegui ir pra lá por causa de contato, por causa de coisas, porque eles não aceitam mulher lá. Beleza, consegui, suave. Só que aí foi o que o Fê tinha começado a falar, de que às vezes você sabe que tá ali, então você fica com o pé atrás só antes de ir. Tipo, eu tava Eu não pertenço. No comecinho de julho, que eu ia na segunda semana. Eu tava com muito medo de, tipo, não conseguir fazer nada, de não conseguir aprender nada, provar, de não conseguir fazer... Esse é o problema, você Exato, você tem que provar. Muito mais. Tipo... E esse de você ter que provar o tempo todo, além de ser uma canseira, né? Uma estafa mental de eu tenho que provar que eu consigo, a hora que você erra, isso tem um peso muito alto. Era isso que eu ia falar. Porque assim, por exemplo, você fez tudo certo, tudo aconteceu, e é uma coisa que você vai fazer alguma coisa, sempre vai ter a chance de dar certo ou errado. Seja homem, seja mulher. Independente do que você vai fazer. Não, deu errado. Tá vendo? Porque você eu sabia que ela não ia conseguir. Eu falei que ela não ia conseguir. E a gente se cobra também. Às vezes não é a pessoa que fala, meu Deus do céu, eu já tinha tudo pra fazer errado. Você precisa se autoafirmar, você precisa fazer. Mas a gente se cobra porque a gente é cobrada no momento que a gente sai da barriga da mãe. Mas eu acho que a gente passa essa ideia, tanto os veterinários homens quanto as mulheres. Essa ideia de falar pras meninas, você precisa ser melhor.
né? Porque a gente já sabe que o mundo é machista. Lá. Né? Então, a gente já planta essa semente em todo mundo. Né? Mas por que ela precisa ser melhor? Ela não pode ser igual ou tão boa quanto? Porque como ela já tá saindo de um patamar mais baixo, a gente não tá saindo do igual pra igual, né? Uhum. Então ela vai ter que passar. Senão ela nunca vai conseguir aparecer. Nunca vai ter a mesma Porque se for igual, eu prefiro o homem. Exato. Nesse estágio mesmo, teve um dia que eu fui no... sei lá, a gente tinha que levar as éguas pra passear, enfim. E aí a égua começou a estirar loucamente, assim, comigo. E eu, cara, o coração já... E a égua lá no alto, só que eu segurei. E eu juro, no milésimo de segundo que eu consegui pensar, eu pensei, mano, eu não vou soltar isso. Porque se eu soltar, vai ser um peso muito maior. Vou falar, não consigo. Pra depois, tipo, lá. Quem deu tava falando? Exato. Não, vai falar, gente, tudo bem, eu já esperava que você... Nossa, deixa que eu faço. Pode deixar que eu levo ele. Essas pequenas coisas que fazem... De tipo, deixa que eu faço. Pode deixa que eu levanto ele. Essas pequenas coisas que fazem a gente acreditar que a gente não consegue, né? Às vezes quando a gente fala tem machismo... Não, ninguém... Que a Lu falou, ninguém vira pra você e fala, não, você não vai conseguir. Mas ele fala assim... aquele portão de arame é pesado, viu? Melhor você não ir. Sim. Tipo, aquele cavalo é bravo. Ou então, coloca as mulheres nos lugares que eles acham que é o lugar. Por exemplo, eu recebo isso no Instagram, direto. Vai no laboratório que é mais limpinho. Mulher não gosta de sujeira. Quem diz que gosta, quem não gosta sou eu. Não é que você que dita que eu gosto ou que eu não gosto. Mulher é boa pra mexer com potrinho, com bezerro. Eu escuto isso direto. O cara vai, tudo bem, se você é uma mulher que gosta de mexer com potrinho, gente, maravilha. Mas se você é uma mulher que queria estar em outro lugar, você tá indo pra onde o homem está mandando você ir, porque é a sociedade patriarcal mandando no seu corpo de novo. Mexer com garanhão, tipo, e muito áreas que é separado, assim, tipo, os caras mexem com o garanhão. Sim. E a gente fica só com as áreas. Por exemplo, eu fui atender um cliente e o marido... a cliente e o marido dela tava lá, um senhorzinho super instruído, ótimo. Deixa eu perguntar, nossa, você desse tamanhinho, mexendo com cavalo. Quando você é mulher e pequena, então. Tão delicadinha, não sei. Falei, não, mas é pouca mulher que tem, né? Eu falei, não, é a grande maioria mulher. 80% Nossa, mas eu não imagino uma mulher mexendo com um cavalo grande. Vocês não têm medo de se machucar? Eu falei, do mesmo jeito que qualquer ser humano tem que se machucar, enfim, né? Não gostaria, mas... Aí, nossa, não, porque a gente conversa e a gente acha que é só pra homem, que só homem faz isso. A gente escuta isso, né? Não, olha. A pessoa surpresa, nossa, eu nunca vi mulher coletar, nunca vi mulher me que ajuda, a pessoa não sabe, nunca pegou um cavalo. Você quer que eu coleto? Não, não, meu bem, eu consigo, viu? Beijos, e é engraçado, às vezes a brincadeirinha entre um homem e outro, sim, quando alguma menina piada faz alguma coisa que às vezes até um menino não consegue. Um exemplo, eu lembro, né, tava num estágio e eu fui tirar uma égua do tronco, né. Até então quase não tinham me deixado fazer nada e eu tava ali tentando. Me deixa, por Aí favor. eu falei, vou tirar a égua do tronco. E aí tem éguas que, enfim, quando vão sair do tronco começa a sapatear, essa égua começou a sapatear, ficou nervosa, e eu dei uma pegada mais forte no cabresto e falei, opa, vamos com calma aí, vamos devagar. Tirei ela do tronco e tal, aí um estagiário que tava junto falou pro outro, aí ó, tá vendo? Respeita mais ela do que você. E eu olhei e falei, mas por que não respeitaria? Quem botou respeito eu fui. Qual que é o problema? Tipo, o que eu, né? Porque a égua não me enxerga assim. A égua me enxergou como uma figura que botou respeito ali pra ela. Não, ela não me viu como... Ela não teria mais medo de você porque você é homem. Se eu surrasse ela, ia ter tanto medo de mim quanto se você surrasse ela. Não tem... Entendeu? Não tem essa... O homem, ele tem assim... O menino que não sabe mexer, ele pode aprender. Mas a menina que não sabe mexer, ela não tem capacidade de mexer. Porque ela é menina. Porque ela é menina. Não, uma vez isso é o sexismo, né? Que uma vez a gente perdeu um cavalo e tinha que tirar ele de um lugar que era muito difícil, um cavalo de 500 quilos. Nós estávamos eu e mais 3 estagiárias. Eu como a responsável e as 3 estagiárias. Aí o peão que tava junto, vocês não tiram ele daí. Então vocês não vão conseguir fazer mais nada, né? Não, pode deixar. A gente vai tirar. Pode ficar tranquilo, pode ir embora. Não, vocês não tiram. Ele apostou R$2.000 comigo que eu não tirava aquele cavalo. Pagou? Tá. Não pagou, mas eu tirei. Se você consegue, você é bruta igual homem. Nossa, a gente falou tudo agora. Quando você consegue, é porque você tá perto de ser homem. Não é porque você é uma mulher que consegue. O cara vai masculinizar você pra diminuir tua capacidade como mulher. Pra isso sim valer o elogio, né? É um clássico do machismo. Aí sim valeu o elogio. A hora que você consegue, nossa, tá mais pra homem, né?
é bruta como se fosse homem. Então, eles nunca vão assumir que é uma mulher capaz. Não. Ela conseguiu porque ela é uma mulher parece quase homem. Não, isso quando eles não partem pra agressão, tipo, sei lá, você tá fazendo alguma coisa pra acalmar o animal de algum, sei lá, conversando. E aí ele dá um socão, a égua, tipo, para, se sossega, ele fala, tá vendo? É assim que faz. É assim que faz, assim não que é, se né, faz. conversando. Então, isso, a gente vai para aqueles conceitos, né, do mansplaining, man interrupt, né, que existem alguns conceitos que estão bem enraizados, assim. Então, isso, às vezes, é a apropriação da ideia. Não é uma coisa que você conseguiu, que você fez, mas vai vir um homem e vai apropriar pra ele. E você, naquela de submissão, fica, às vezes, nem fui eu mesmo. Não, é estagiário. Né? Por isso que é importante a gente empoderar, por mais que essa palavra esteja banalizada, empoderar as meninas. É você. Você pode, você consegue, você tem que falar, você tem que se impor, você tem, é você. Então, foi você que conseguiu, não foi ele. Então, não deixe ele se apropriar de você. Porque a sociedade patriarcal vai fazer com que ele ache que ele tem esse direito de explicar pra você o óbvio, de te interromper enquanto você tá falando, que também é outro clássico, né? Mulher não consegue terminar uma frase, né? Eu vejo áreas, às vezes, que homem e mulher, por exemplo, como proprietário, a mulher não consegue falar. É sempre o homem que interrompe ela, e ela tem que gritar, e ela tem, então... a sociedade silenciando a gente, né? Silenciando sempre, querendo que a gente fale menos, que a gente apareça menos. Ou a política do deixa pra lá, né? Que a gente escuta, mexeu com a gente na rua, deixa pra lá, não briga. Isso vai cada vez silenciando a gente. Inclusive, quando eu fiz o stories falando que a gente ia falar sobre isso, chegou mensagem de homem veterinário falando pra mim, não, relaxa, não precisa. Entendeu? Então é isso. Então é a gente mostrar pras meninas que não, tem que falar, tem que aparecer, pra gente acabar com isso na raiz, né? Vai demorar, sei lá, 2, 3, 4 gerações, mas quem sabe um dia a gente consegue. Tem que começar. Tem que começar de algum lugar. Não vai terminar. E eu acho que é legal também as meninas saberem que essa questão física, né? Que eu acho que é uma coisa que também bloqueia muito, impede muito. Porque o homem é mais forte, porque tem mulheres mais fortes que outras, isso eu acho que é uma coisa muito, né? Você, enfim, tanto em preconceito quanto ali na prática. E eu acho que as meninas precisam saber que não conhecem o meio, que você não precisa só dar força, né? Não é força, gente. Não é força. Então, assim, você tem... Mas eu acho que pra uma pessoa que não conhece, que nunca passou por isso, é um fator, porque ela enxerga um homem fazendo de uma maneira. Ela não sabe que ela pode usar de outras maneiras ou outros jeitos pra você fazer com a mesma coisa, né? Então, meninas que não nasceram no meio, que não cresceram no meio, que vão ter que... É mais difícil. Eu não nasci no meio do cavalo, eu não tenho família que veio do meio do cavalo. Então, você vai aprendendo e você vai convivendo. É mais difícil, porque você tem que observar mais, você tem que, né, às vezes se colocar mais afastada e olhar alguém fazendo de outras maneiras. Você tem que... Pra você tentar fazer do seu jeito. E eu acho que tem como, e tem muitas maneiras, porque o cavalo não te enxerga como homem e mulher. Sim. Então, ele vai responder a você, não é a força, não é só assim que funciona. Não, tanto que a gente vê meninas de várias, né, não tem nem o que... Porte não é isso, enfim. Não é isso que vai te possibilitar ou impossibilitar de mexer com um cavalo. Assim como tem homens que trabalham em fazendas, peões, que são mais fortes, mais fracos, mais altos, mais magros, mais gordos, E são aceitos. E são aceitos, tudo bem. E a gente pode também criar o nosso jeito. Então, acho que vale lembrar... a gente pode criar o nosso jeito. Eu acho que vale lembrar as meninas que, né, você não precisa ser muito forte ou... Você não precisa nada. Você pode, entendeu? Assim como qualquer outra profissão. Você precisa ter um diploma se você quer ser veterinária. Gente, não ir na academia. Você não precisa estar maquiada, você não precisa não estar maquiada, você precisa questões de segurança. Então, estar com um sapato fechado, estar com uma calça comprida, coisas que qualquer ser humano precisa. O resto, você não precisa de mais nada. Você precisa de você, seu cérebro e isso. Exato, eu acho que é isso, é o cérebro. Não é força. A gente fica muito na força, né? Achando que tudo é força. É o que a Luísa falou. Se fosse força para ser veterinário, você faria academia e não faculdade. Então, não precisa, realmente, não precisa de força. E força você pode buscar, mas o pensar, né? Você vai ter que pensar, outra pessoa que não tem esse estudo, ela não consegue. E aí a fazer mulher, o lado mais difícil. E aí a mulher se aceita intelectualmente nesse meio. Porque eu fiquei refletindo, né? Por que será que é tão difícil aceitar a mulher nesse papel, né? E a mulher
tendo várias profissões e fazendo várias coisas, no âmbito geral, ela é assistente e o homem é chefia. Né? Então, isso está começando a reverter agora, mas normalmente é isso. Diretor, chefe é homem e a mulher prestando assistência. E quando a gente chega na veterinária de cavalo, que é um ambiente masculinizado, a gente vai trabalhar ali com o oposto. A mulher vai ser a chefia. Então, é ela que vai falar, é égua tal, é semental, não sei o que lá. E o homem vai estar lá prestando uma assistência. O quanto é difícil para um homem que veio de uma cultura, na maioria das vezes, já machista dentro de casa, abaixar a cabeça para a mulher que está lá. Quando essa mulher tem 1,5 m, então... E quando ela é recém-formada? Quando ela é recém-formada, quando ela é bonita, porque daí, bonita, não sei o quê. Então, acha que não é já capaz. parece que ela é boa porque ela é bonita. Já é boa porque ela é bonita capaz. e é um recurso reproduzido por mulher, que é o que a gente precisa parar, né? Das mulheres Então que conseguiu aquilo por ser bonita. Falar, não, ela não conquistou pelo... Gente, mulher quando ganha um cargo bom, é porque... Tem ficou relação com alguém, ou é muito bonita, não é pela capacidade dela, não é pelo cérebro dela, sabe? Então, por isso que eu acho que é tão difícil a mulher como veterinária de cavalo, porque homens vão ter que ser submissos a ela. E pro homem se submeter àquela mulher é muito difícil. Então ele vai arranjar várias formas de te ridicularizar, de te diminuir. É aí que a gente escuta coisas clássicas como peão não respeita a mulher e etc. Por causa disso, porque pro cara ali tá prestando assistência e ter uma mulher como cérebro, como chefia, como diretor, é uma coisa incompatível para a sociedade que a gente vive. Então é esse paradigma que a gente vai quebrando todos os dias e que a gente tem que falar que existe. Que é com esse cenário que ela vai se deparar quando ela chegar. E não num cenário bonitinho que as pessoas vão falar, obrigada, da sinal que ela falou, sim, senhora. A gente tá falando um pouco de Brasil, assim, não sei se alguém tem experiência fora para dizer se isso acontece lá fora também, né? Porque o pouco que eu sei, eu consigo ver as mulheres bem colocadas lá, né? Mas eu não sei, eu não vivo lá o dia a dia. Mas pode ligar pra Amanda. Pra saber. Não, eu fiquei 6 meses lá, nos Estados Unidos. E a veterinária super respeitada em todos os momentos. Mas também era... Acho que ela se sentia à vontade, mas ela era séria, porque ela achava que deveria ser séria com os homens. Lá também era só funcionários homens. Mas em momento nenhum, tanto eu... parando pra pensar... A veterinária não, mas tinha um funcionário que veio depois pedir meu telefone e eu jamais dei liberdade pra ele em momento nenhum. Mas a veterinária não passou por nada. E ela adorava os funcionários homens, todos respeitavam ela. Mas talvez todos... não na posição que você encontrou ela, né? Mas pra ela chegar até ali, o que será que ela não engoliu, não, né? Isso sim. Mas naquele áreas em questão, não. Ela não. Eu vejo um pouco lá fora, até a questão de força, parece, né, o pouco que eu vejo, né, que não é tanto quanto aqui. Tanto que a gente vê mulheres trabalhando como tratadoras na Europa e é bastante, né? Não, mas o Brasil, ele é extremamente machista mesmo, né? O 5º país que mais mata mulher do mundo. Então é mais Brasil. Talvez a gente esteja falando de uma realidade muito machista, que talvez seja mais machista do que outros países do mundo, né? Eu tenho uma amiga que tá agora no Canadá e ela me falou, meu, é impressionante, eu tô chocada, porque aqui o hospital ele é comandado só por mulheres. Então, a cirurgiã mais top do hospital é mulher. E ao mesmo tempo que eu falei, caramba, que legal, eu já fico chateada, porque eu falo, por que não poderia só ser? Tipo, porque sabe, eu fico chateada dela ter tido esse choque, entendeu? Porque isso não deveria ser um choque, isso deveria ser normal. Poderia ser, a doutora é muito boa, o doutor é muito nossa, bom, igual aí no Brasil, mas não, aqui, assim, é muito mais masculinizado do que... A gente tá num país difícil, né? E é engraçado que eu já... Nasceu errado, né? Já começou aí. Eu já passei pelos dois lados da questão. Tanto de funcionários, né, falando de peão, enfim, de fazenda, que me desrespeitaram, como acharam que, por eu ser mulher, eles não podiam nem olhar no meu olho pra me cumprimentar. Tipo, que eles não deveriam nem dirigir a palavra a mim, porque eles não sabem como se portar na frente de uma mulher. Porque eles não estão acostumados a dar uma realidade pra ele. E assim, e eu ficar impressionada. Eu falar, meu Deus, mas o que eu fiz pra esse cidadão que ele não olha no meu olho? Você nasceu mulher, Lu. Nascer mulher é um pai. E assim, e é horrível. E é pros dois lados. Tanto pro lado da pessoa, de eu sair do lugar e ele me mandar mensagem pedindo meu telefone, ou falando que eu sou isso e aquilo. E eu ficar com medo de voltar no lugar. Sim, porque como que eu vou voltar no lugar? Né? Exatamente. E
do lado ao contrário, né? Uma pessoa que acha que não deve nem me cumprimentar ou olhar no meu olho porque eu sou mulher. De qualquer jeito, é uma diferença. É uma diferença muito um grande. ambiente de trabalho tranquilo. E não assim, só os funcionários, como o treinador, já pediu meu Proprietário. telefone, proprietário. Quando eu fui cobrar, ele falou, vem buscar o seu pagamento aqui na minha casa. Então, não é só o pessoal, assim... Eu recebi uma mensagem hoje de uma menina falando que parou de trabalhar no lugar, porque começou a receber muita mensagem do funcionário, que ela nunca falou nada com ele, só assuntos profissionais. Ela andava com spray de pimenta, porque ela tinha medo dele. Que absurdo. Medo dele. Que ela ia trabalhar, só tinha ele e ela, e no fim ela falou com o proprietário, desistiu e largou o lugar. Então, a que ponto a gente chega? E chega. Não é difícil de chegar. E essa questão de dar a liberdade ou não dar a liberdade... Gente, você não precisa fazer... Você chegou no lugar, você pode não fazer nada. Não. Gente, mulher de burca é assediada, não, sabe? Só com o olho pra fora. Não tem assim, nem... E isso é horrível, porque você fica pensando depois, refletindo. O que eu posso ter falado de errado? Ou... de comentar. Uma vez eu fui atender um lugar novo, né? E eu com medo, falei, amiga, vem comigo. Fui com uma amiga atender o lugar novo, porque era um lugar novo. Mas... tá, vamos lá. Foi comigo. Daí, depois que a gente saiu de lá, eu parei e falei, será que eu falei alguma coisa de errado? Não profissionalmente pensando na questão técnica. Pensando na questão, será que eu posso ter... conduta. Sabe? Isso é uma... Eu duvido que um homem passe por isso pensando... Às vezes o fato de você chegar, conversar, dar risada... Exato, eu acho que é algum tipo de liberdade. E aí você tem que ficar 100% aí você chegar... eu não posso posicionar minha mão dessa maneira. Eu não posso cruzar minha perna. Encostei nele aqui. Esbarrei, tipo, escorreguei. Puta, esbarrei. Daí minha perna, mostrei a bunda. Às vezes eles vão segurar e fica assim, né? Isso é assédio. Isso tem nome e é assédio. E acontece muito. Eles vão e encostam em você, Quando eles tá vão no pegam garanhão, que você não tem o que fazer e o cara tá assim. O cara tá encostando em você, mas isso é assédio, né? A gente já parte por uma questão mais complexa. E o que fazer com isso? Assédio, em teoria, é crime, né? A gente tem um 80, a gente pode denunciar, a gente pode fazer, inclusive, denúncia anônima. Mas, assim, a gente passa não só trabalhando, a gente passa todos os dias andando de ônibus, a gente passa vivendo. Né? E a gente lida com essa situação da melhor maneira que a gente consegue lidar. Mas são coisas que a gente carrega, e que a gente vai parar pra pensar, e que a gente vai lembrar daqui a 10 anos, e que vai marcar a gente de alguma forma, e vai mudar a forma da gente se comportar. Então, é difícil. E por isso que é bom também a gente conversar. Sim, e sempre contar para as outras, sororidade, porque às vezes o jeito que você saiu de uma situação pode ajudar uma outra menina que se vê numa situação e não consegue sair dali, ou que teve que parar de trabalhar no lugar porque ela não sabia como lidar. Às vezes você contando a sua experiência, o seu jeito, um apoio, exatamente. Como cortar a pessoa, como, enfim, de uma maneira que você se como sinta sair mais dessa situação, confortável. né? Exatamente. Como eu saio dessa? Isso. Então, a gente está aqui hoje falando de feminismo, né? Então, contando tudo isso, o machismo na veterinária, e explicando para as meninas tudo isso, e isso que a Lu tá falando. Contando outras experiências para você não se sentir sozinha nunca mais. Para você saber que acontece com outras pessoas, que você tem outras pessoas para conversar, que você não precisa desistir ou achar que a culpa é sua, né? Mas aqui a gente deixa um gancho para outras coisas que a gente recebeu também nas mensagens e tudo, para outras pessoas que também são ofendidas em outras situações. Então, por exemplo, gay, né? Às vezes pessoa muito religiosa, que não bebe, não quer participar, vegetariano, né? A gente tem outros nichos de pessoas que também sofrem, vão se sentir ofendidos nesse meio do cavalo ou em outros lugares. Então, que fica a mensagem aqui hoje dessa nossa conversa, que não vamos ofender ninguém, nunca, né? Vamos aceitar as pessoas como elas são, para que elas não tenham que mudar para se sentir incluídos em outro lugar, né? Falando aqui, por exemplo, de ATP, que é da onde a gente vem, né? Lá na ATP a gente tem essa preocupação, eu queria até que o Fer falasse sobre isso, de incluir a tudo e a todos, né? Por isso que é tão comum, eu tô falando aqui, eu sou super suspeita porque eu sou da ATP, mas é tão comum a gente escutar, me sentir em casa, me sentir na minha família, apesar que nem toda família também é tão bacana assim, mas porque a gente chega lá e a gente quer incluir todo mundo, né? A nossa preocupação lá não é só, obviamente que é o aprendizado de todos, mas não é só isso, é que todos se sintam bem, se sintam em casa,
e cada um com a sua escolha, Sua com o seu particular. jeito de pensar, de ser, se tá feliz, tá bom. É isso que a gente pensa. Então, lá até falando no quesito machismo, 80% dos nossos alunos são mulheres, né? Que estão conseguindo fazer todas as nossas práticas. E a gente deixa isso claro, Deixa né? claro. Que E elas elas podem. fazem, elas podem fazer, elas conseguem tão bem quanto ou melhor muitas vezes do que os homens também. Porque todos somos iguais. E não só as meninas, como a equipe envolvida, né? Então tem mulher em todas as instâncias. Sim, e mais todas as mulheres em faces, todas né? as instâncias, na verdade. Sim. Né? Tanto os nossos professores, se nós olharmos o nosso quadro, é mais composto por mulheres. A nossa equipe técnica, monitoria e entre outras, é equipe técnica. A equipe feminina. Então, na verdade, a gente tenta deixar com que todos sejam iguais, porque somos, né? E a gente deixa claro isso naquele ambiente. É a nossa mensagem também.